Hey student, welcome back! Vamos aqui seguir juntos no nosso caminho da fluência e para ser fluente em inglês, você precisa entender e saber como usar os phrasal verbs. Phrasal what? What? Calma, vou explicar. O nome em si, né, não precisa você entender exatamente o porquê desse nome ou exatamente o que é. Você precisa conhecer os principais aí, que são como se fossem os principais verbos do inglês, que você já sabe todos eles e sabe como usar? Pois é, você precisa entender e saber usar também quem são aí, quais são os principais phrasal verbs. A phrasal verb nada mais é do que a junção de um verbo com uma preposição ou um advérbio. De novo, a gente não precisa saber o que é uma preposição ou o que é um advérbio. Mas você sabe, né? Assim, sem saber você sabe. Sabe aquelas palavrinhas in, on, at, que a gente nunca sabe qual usar, né? Qual que usa agora? From, about, of, on. Isso são preposições. E mais tantas outras, óbvio, hein? Mais os advérbios. Né? Essas palavrinhas, eu digo pequenininhas, mas às vezes ela é um pouquinho maior, né? Também não é tamanho que vai determinar. E aí, mais um verbo. É um verbo que você já conhece. Vou dar um exemplo aqui bem prático. O verbo give. Give. Que você conhece como dar. Né? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Né? Você pode me dar uma mão? E give, aí o verbo dar, eu vou juntar aqui com a preposição up. Up. Que a gente sempre associa com pra cima. Né? Então, se eu digo assim, I'm going up. Eu tô indo lá em cima, I'm going up. Ou I'm going upstairs. Upstairs, no andar de cima. Eu acabo associando esse up com pra cima. Vamos juntar então esse give, dar, com esse up. O que vem na sua cabeça se eu digo que isso aqui é uma coisa só? Estranho, né? Dar pra cima, dar algo lá em cima. Enfim, bem estranho, né? Mas, e se eu te disser que a junção dessas duas palavras forma um phrasal verb, né? E que ele significa desistir ou abandonar. Sabe quando a pessoa fala assim, eu desisto. Não sei essa resposta, eu desisto. I give up. 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 Em inglês é isso que ela vai dizer. E é isso que é um phrasal verb. É a junção de duas palavras que eu já conhecia que se transformaram ali em uma outra coisa. Às vezes, ele vai ter uma proximidade aí com o verbo, tá? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Let me see. Drink, beber. I drink water. Drink up. Eu juntei o drink ali com o up também, que a gente acabou de ver. Drink up. Drink up. Tá? Eu tô te dizendo pra tomar tudo que tem no copo. Toma tudo isso aí, vira. A gente fala, né? Vira tudo, né? Vira tudo não, vira. Enfim, tá? Drink up. Então, às vezes, eles são quase a mesma coisa que o verbo ali sozinho, tá? Mas às vezes não tem nada a ver, que é o caso do give up. Give, dar, né? Give up, abandonar, desistir. Então, tem que realmente saber que aquele verbo com aquela preposição, com aquele advérbio ali, juntos, eles têm um outro significado. E saber qual é o significado daquilo ou quais são, porque tem alguns phrasal verbs que eles vão ter aí vários significados, tá? Teacher, além de tudo que eu já tenho que saber do inglês, eu vou ter que saber isso? Vai ter, sabe? Porque por mais que você não use os phrasal verbs, eles vão aparecer, as pessoas vão usar. Aí você vai ver eles muito em séries, filmes, músicas, usa bastante. E pra deixar a tua fala até mais natural, inclusive, tá? Porque os phrasal verbs, eles são usados, eu não gosto de dizer que eles são usados informalmente, né? Porque às vezes até nos ambientes mais formais aí eles são usados também. Mas ele é muito usado no inglês falado, tá? Então, se você realmente não usa, pode até atrapalhar a tua comunicação. E aí, como você percebeu, eu não posso traduzir um phrasal verb palavra por palavra, né? Ali o caso do give up, eu ia traduzir e
a frase não ia fazer sentido nenhum, tá? Eu tenho que saber a junção disso, né, desse verbo com essa preposição, com esse advérbio, o que ele significa, tá? Então, a melhor forma, né, como sempre, de aprender isso é compreender e praticar, tá? Então, você viu um phrasal verb, você pega ele, constrói uma frase, coloca lá no teu exemplo das tuas coisas do dia a dia, pra aí, quando você precisar no futuro, ou quando você vê esse phrasal verb do futuro sendo usado, você lembrar qual é o significado dele. E outra coisa que é bom de aprender é pegar e aprender os mais usados, né? Porque tem muito phrasal verb. Eu falo pra vocês assim, ó, que eu aprendo toda vez que eu vou preparar uma aula, aprendo pelo menos mais um novo, que eu nunca tinha visto. Tá? Tem muito phrasal verb mesmo. Não tem como saber todos, né? A gente não vai ficar procurando listas de phrasal verbs, tá? Porque nem é esse o objetivo. Mas aprenda os mais usados. Óbvio, você colocar lá no Google phrasal verbs mais usados, phrasal verbs para viagem, phrasal verbs para business English, você vai ter uma boa média ali, uma boa lista dos mais usados, tá? Eu, obviamente, né, querida que sou, aqui trouxe para vocês os mais usados, tá? Os que eu considero mais usados, que, né, nessa minha trajetória aí, eu aprendi já desde as primeiras vezes. É uma coisa que eu, quando eu estudei inglês, eu não tinha aprendido phrasal verbs, tá? E aí, quem conhece a minha história, né, que sabe que eu fui pra fora e passei um perrengue danado com o inglês, eu comecei a perceber que algumas pessoas usavam essas palavras desconhecidas até então pra mim. E aí, mais tarde, é que eu fui entender que aquilo era um pouco diferente, assim, diferente de verbo, enfim, né? Mas comecei a perceber que as pessoas usavam muito o get up, o turn on, turn off, né? O hang up, hang out. Tem muito phrasal verb que é muito usado o tempo todo, tá? Então eu fiz uma lista aqui, né? Eu não gosto de falar lista, né? Mas eu fiz aqui um material com esses phrasal verbs mais usados. O material vai estar aí pra você fazer o download, obviamente, tá? E exemplos, é claro, com cada um deles. Que depois você vai criar os seus exemplos. Lembre-se sempre de fazer isso é muito importante, tá? Então vamos lá, eu vou começar com um aqui que eu vejo direto as pessoas usando e que eu uso bastante também, que é com o verbo look, look, que a gente conhece como olhar, né? Ou às vezes até a gente usa no sentido de prestar atenção, tá? E eu juntei ele aqui com o after, after, não fui eu que juntei, né, na verdade. Isso é o phrasal verb. Look after. Look after. Look after yourself. Look after. Olhar depois, vou olhar depois alguma coisa? Não, não exatamente. Esse look after, ele significa cuidar ou tomar conta de alguma coisa ou de alguém. Geralmente por um período de tempo, tá? Não é pra sempre. Então, por exemplo, sabe quando eu falo assim que eu vou viajar e a minha sogra vai cuidar do meu cachorro? Tá? Isso acontece bastante. Quando a gente vai viajar, a minha cachorra fica na casa dos meus sogros. Então, eles cuidam dela por esse período de tempo aí que a gente tá viajando. They look after my dog. They look after my dog. My parents-in-law, they look after my dog. Tá? Então, os meus sogros aí, eles cuidam da minha cachorra quando a gente viaja. Tá? They look after my dog. Pode ser também, sabe quando a pessoa tem uma loja e ela tem que dar uma saidinha? Ela pede pra alguém dar uma olhadinha, cuidar da loja ali? Pode usar o look after nesse sentido também. Vou te dar um exemplo exatamente disso aqui, ó. She looks after the store while I'm away. She looks after the store while I'm away. Então ela cuida da loja enquanto eu tô fora, né? Pode ser viajando, pode ser fui ele pagar uma conta, mas enfim. While I'm away. I'm away. Tá? E eu tenho uma pergunta pra você agora. Você tem cachorro? Gato? Do you have a pet? I hope so. Who looks after your pet when you travel? Who looks after your pet when you travel? Quero saber quem cuida do seu pet, né? Do seu animal de estimação aí quando você viaja. Good. So, who looks after your pet when you travel? Look after, né?
Vou te dar um segundo phrasal verb aí que é muito usado, que é o call off. Por que eu fiz isso aqui? Call, né, você já conhece como ligar ou chamar, e o off a gente geralmente associa com desligar alguma coisa, né? You turn off the lights. Turn off é outro phrasal verb. Pega aí mais um. So, a junção desses dois aqui, call off. They called it off. Call off the wedding. What? Call it off. Significa cancelar. Mas, teacher, já não existe o verbo cancel, to cancel. Existe, ele existe sim, tá? Mas ele vai ser um pouquinho mais formal. Então eu vou vamos separar eles aí. Quando você for mandar um e-mail lá pro seu chefe em inglês, ou um e-mail, né, um pouco mais formal, enfim, falar mais formalmente com alguém, usa o cancel, tá? Usa o cancel. Mas quando você for ali no dia a dia falar que vai cancelar uma reunião, que cancelou a aula, enfim, você pode usar aí o call off. Call off. Exemplo. We'd better call off the meeting tomorrow. We'd better call off the meeting tomorrow. Então, é melhor a gente cancelar, ou é melhor nós cancelarmos a reunião amanhã, tá? Call off. Got it? A junção desses dois aí, então, significa cancelar. Mais um phrasal verb pra vocês. Número 3, I think, né? Carry on. Carry on, carry on, 'cause nothing really matters. Falei que em música, realmente, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Vocês vão ouvir muito phrasal verb. Tem uma música que eu vou falar pra vocês aqui no final ouvirem, e bem famosinha, e tentarem encontrar ali, tem pelo menos uns 5, 6 ali que ela usa bastante na música inteira. Carry on significa continuar. Carry on. Carry on. De novo, teacher, mas não temos o verbo continue. Continue. Yes, we do. Nós temos. Mas, novamente, ele é um pouco mais formal que o phrasal verb aqui no caso, carry on. Carry on. Carry on, you are doing great. You are doing great. Eu sei que você tá indo muito bem aí, estudando inglês, praticando, assistindo aqui esse vídeo e pesquisando coisas para enriquecer seu vocabulário, para entender melhor o inglês. Enfim, é assim que você vai chegar lá, tá? So, carry on. Carry on é muito uma frase de incentivo, assim, continua, you can do this, carry on. Usa bastante aí, incentiva seus amigos. Carry on, carry on. Go on, go on. Go on home. Go on. Go on. O go a gente já conhece, o verbo ir, né? Um dos primeiros verbos que você aprende lá quando tá começando a aprender inglês. E aí quando você junta com o on, go on, ele também significa continuar. Mais um para a mesma coisa, teacher. Sim, tô te dizendo aqui que ele também significa continuar, mas eu trouxe aqui o segundo significado dele para esse exemplo, que é acontecer. Falei para vocês que muitos phrasal verbs aí tinham mais de um significado, né? Go on é um deles. Então ele significa continuar, mas também significa acontecer e tem ainda outros significados, tá? Eu tô trazendo os mais usados. Acontecer também pode ser usado o verbo happen. Happen. Então, se eu quero te perguntar, o que está acontecendo? Eu posso perguntar, what is happening? What's happening? Mas eu acho que vocês vão ouvir muito mais nas séries as pessoas perguntando assim, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Com o go on. O que está acontecendo? What the is going on? What the is going on? Não vou falar a tradução aqui, mas enfim, fica um palavrão aí com esse what.
is going on, tá? Então, acontecer. Number 5, eu acho, de novo, me perdi nas contas aqui, é o phrasal verb find out. Find out. Find out. Go find out. Let's find out. De novo, já conhecemos o verbo find, tá? Encontrar. E o out, geralmente a gente associa com fora, né? Encontrar fora. Não. Find out significa que você descobriu alguma coisa. Mas é um descobrir, de descobrir por acaso, sabe? Tô lá fuçando o Instagram, descobri que o fulano e a fulana não estão mais juntos. Descobri por acaso, tá? I found out. I found out. Muito importante, esqueci de falar. Quando a gente quer colocar esse phrasal verb no passado ou no futuro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o verbo no passado, no futuro. Tá? Então eu peguei o find ali, que no passado fica found, e para dizer que eu descobri, I found out. Found out. Alright? Então, find out. Um exemplo para vocês que eu peguei de uma série que eu estava assistindo, I may never find out the truth. Bem série britânica, né? I may never find out the truth. Tentei fazer o meu British accent aqui, mas eu acho que eu falhei miseravelmente. Figure out. I figured it out. Figure it out. Figure it out. Bem parecido, né? Find out, figure out. Quando eu te der o significado, aí você vai ficar mais confuso ainda, porque também é descobrir. Figure out. Ué, dois parecidos para a mesma coisa? Calma lá. Figure out é quando você descobre uma coisa, mas porque você queria descobrir aquilo, tá? Então eu quero descobrir por que minhas contas aqui estão dando errado, tá? Então eu vou ter que mexer aqui no meu Excel, ver minhas planilhas, e eu vou aí, I will figure it out, tá? Coloquei esse it aí porque a gente precisa nesse caso aqui, tá? Então I will figure it out, tá? Eu vou descobrir, eu vou compreender, eu vou entender. Ou até quando a gente quer dizer que vai encontrar uma solução para alguma coisa. Tipo, se a pessoa me pergunta, como é que você vai fazer isso? E eu quero falar para ela, eu vou dar um jeito. Eu gosto dessa expressão em português, eu vou dar um jeito. I will figure it out. Figure it out. Ah, então ele tem essa tradução de descobrir também, mas é nesse sentido. É uma coisa que você vai estudar para entender aquilo, descobrir aquilo, encontrar uma solução para aquilo, tá? Isso é figure out. Exemplo, we'll figure something out. Don't worry. A gente vai dar um jeito, a gente vai encontrar uma solução, tá? Não se preocupe. We'll figure something out. Good. Next phrasal verb. I don't know which number anymore. Não sei mais que número. Look for. Look for. Looking for someone? Looking for me? Looking for adventure. O look é um que tem vários phrasal verbs. Esses verbos que a gente, né, que você já sabe que são muito utilizados aí. Imagina o get, o take, né? Eles têm vários mesmo, tá? E look for significa procurar. Procurar. Um exemplo clássico aqui, que eu acho que não tem um filme que eu já tenha assistido, ou uma série que eu já tenha assistido, que em algum momento não tenham falado essa frase aqui. What are you looking for? What are you looking for? Conectando tudo isso, what are you looking for? What are you looking for? O que você está procurando? What are you looking for? Na vida, né? Sei lá, dentro de si mesmo. What are you looking for? Number... não sei. Go out. Esse aqui também é clássico. Todo mundo usa. Go out. Go out. I'm going out. We're going out. Go out é sair. Não, mas go já é sair, né, teacher? Não, go é sair, ir em algum lugar, tá? Mas o go out, ele é aquele sair de você vai sair para se divertir, tá? Sair com alguém, vai sair com um date, tá? Vai sair para se divertir com os amigos, vai sair para se divertir sozinho.
You are going out. Tá? Quando você fala o go out ali, ele já dá essa ideia de que é pra uma coisa legal. Né? Você não vai usar o go out pra sair pagar conta, pra sair na farmácia. Não. Tá? So, I wanna know, eu quero saber, when was the last time you went out with friends? When was the last time you went out with friends? Eu quero saber quando foi a última vez que você saiu com os seus amigos. Pensa aí. Não fica lá só, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Não. You should go out with your friends. Alright? Go out. Percebeu que, né, como eu quis o passado dele ali, eu peguei e coloquei o go no passado. Went out. Next one. Calm down. Calm down. Calm down, calm down, calm down. Calm down. Calm down. Ah, baby, calm down. Calm down. Musiquinha boa, né? Então, o que ela tá dizendo? Se acalma, darling. Se acalme, acalme-se. Né? Calm down, calm down. Quando você quer falar pra pessoa se acalmar, tá? Você pode dizer isso pra ela. Mas toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque às vezes falar isso estressa mais ainda, né? Exemplos. He needs to calm down and stop freaking out. He needs to calm down and stop freaking out. Tá? Freak out, que é outro phrasal verb. Freak out. Não sei se é freak out agora na música, eu fiquei na dúvida. Chutei aqui, eu acho que é. Tá? E significa dar uma surtadinha aí, né? De leve. Freak out. Freak out. What do you do when you need to calm down? What do you do when you need to calm down? Responda aí pra mim. Tá? Let me know in the comments. O que você faz quando precisa se acalmar? Breathe in, breathe out. And hurry up. Hurry up. Hurry up, run! And hurry up. Hurry up. Outro phrasal verb, com certeza você já ouviu por aí, que significa se apressar. Então, quando você quer dizer pra pessoa se apressa, totalmente o contrário, né? Calm down, hurry up. Se apressa aí, mulher. Vamos se atrasar. Hurry up. Hurry up. Hurry up. The flight will take off in a few minutes. Phrasal verb bom aí pra viagem, né? Inglês pra viagem pra você aí, ó. Hurry up. The flight will take off in a few minutes. Take off, que é outro phrasal verb e que significa pelo menos duas coisas. Significa mais, mas vou te dar dois significados aqui. Que é tirar. Tirar aí o casaco, enfim, a roupa, o tênis, né? Take off your shoes. Vai ter plaquinha aí, né? Em algumas casas. Tire seus sapatos antes de entrar. Take off your shoes, please. Take it off. Take off your pants, take off your shirt. Take it off. E também significa decolar. Então aqui eu tô falando que o avião vai decolar em alguns minutos. The plane will take off in a few minutes. Take off. Take off now. ACU is taking off. Take off, também o significado de tô saindo. I'm taking off. Tô indo embora. Tipo, tô decolando. Tô indo com o avião. Good. So, vários, né? Não sei quantos, perdi as contas aqui, quantos eu mostrei pra vocês. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 phrasal verbs. Só um número bem fácil e eu não consegui lembrar. É assim, né? So, ensinei outros ainda ali junto com os exemplos, né? O freak out, o take off. Tinha mais algum aqui? Anyway. Agora, eu vou falar uma outra coisa que é muito bom fazer para aprender phrasal verbs. Just a second. Ok, much better.
é aprender opostos, tá? Quando você tem os opostos, né? Obviamente, abrir, fechar, entrar, sair, ligar, desligar. É bem legal aprender os opostos, porque é mais fácil de lembrar depois, tá? Quando você aprende as coisas em conjunto, né? Quando você aprende as frases completas, aplica aí nos usos do dia a dia as coisas, tá? Então, vou te dar aqui alguns opostos. Por exemplo, get on, get off. Entrar e sair. E aí a gente tem get on, get off, que é entrar e sair de meios de transporte, por exemplo. Entrar e sair do avião, entrar e sair do trem, entrar e sair de um ônibus, tá? Porque são meios de transporte, pode parecer engraçado, mas isso vai te ajudar a lembrar, que você consegue caminhar dentro deles. O ônibus, o avião, o que eu tinha falado mais? O trem, you get on, you get off. Get off the train, get off the bus, get off... Já esqueci qual foi o terceiro que eu usei aqui, the plane, tá? E get in and get out é para meios de transporte que você não consegue andar dentro dele. Por exemplo, o carro. You get in the car, get out the car. Ok? Então, como eu falei, parece tolo, mas depois fica mais fácil de lembrar disso. So, get on, get off, para meios de transporte que você pode andar dentro deles. E get in, get out, para meios de transporte que você não consegue caminhar dentro deles, tipo o carro. Like, I'm getting out of the car. Eu estou saindo do carro. I'm getting out of the car. Good? Put on, que eu já falei pra vocês. Não, eu falei do take off, sorry. Put on, que é colocar. E take off, que é tirar. Então, put on your shoes, take off your jacket. Colocar, tirar. Ligar e desligar. Turn on, turn off. Switch on, switch off. A gente também usa aí no mesmo sentido de ligar e desligar. Desligar. Pegar, pick up. Sabe quando você tem que pegar alguém no aeroporto? Pegar alguém na escola, os filhos na escola? You pick up the kids. E se você vai deixar elas na escola, you drop off your kids at school. Drop off your kids at school. Pick up, drop off. Drop off é mais um phrasal verb bem interessante pra quando você vai viajar. Porque como significa deixar, eles também colocam lá no lugar que você vai deixar a sua mala, sabe? Despachar a sua mala. Drop off point. So, opposites. Os opostos aí, né? Que não se atraem. Não, mentira, se atraem sim. Outra coisa com os phrasal verbs é que alguns deles, eles podem ter 3 partículas. 3 palavrinhas ali, tá? A gente fez até agora aqui com 2, tá? O run out of. Aqui no caso tem 3, tá vendo? Então tem que usar as 3. Quando você tá usando esse phrasal verb, que significa que algo está acabando, quando você quer dizer que algo está quase acabando ali, você vai ter que usar os 3. Run out of. Por exemplo, we are running out of time. We are running out of time. Nós estamos ficando sem tempo, nosso tempo está acabando. Outro phrasal verb muito usado, a galera maromba e vai gostar bastante, é o workout. Workout. Que a gente acaba juntando ali, workout. Workout, tá? Que significa malhar ou fazer exercício. Não é trabalhar fora. Significa fazer exercício, tá? So, how often do you work out? Quero saber. Let me know in the comments how often do you work out? Com que frequência você faz exercício? Workout. Yeah. Get up. Get up, New York. Não tinha um programa que era o começo dele? Não lembro qual era, mas tinha. Get up significa levantar. Levantar da sua cama, levantar dessa cadeira. Né? Get up. Get up.
What time did you get up this morning? Tell me. Que horas você levantou hoje de manhã? What time did you get up this morning? Então tem muito phrasal verb aí da rotina. Outro que a gente usa muito, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas agora falando do get up, eu lembrei, é wake up. Wake up, acordar. Né? So you wake up in the morning and then you get up. Você acorda de manhã e aí você levanta. Wake up, get up. Yeah? Catch up on. Catch up on. Esse aqui eu ouvia muito também quando eu morei fora. O pessoal usava bastante no escritório para dizer que ia se atualizar nos e-mails, que ia... ficava muitos dias fora e quando voltava, tem um monte de e-mail para responder aqui, so I need to catch up on my emails. Então eles usavam como uma forma de dizer que ia se atualizar. Sabe quando a gente fala que tem que colocar a fofoca em dia? É uma ótima tradução. We need to catch up. We need to catch up. E ele não precisa desse on ali, ó. Ele tem as 3 partículas, mas só vai colocar o on quando eu vou dizer que eu preciso me atualizar em alguma coisa. Se eu só quero dizer que a gente precisa se atualizar, colocar fofoca em dia, we need to catch up. Let's catch up later. A gente vai se atualizar e colocar fofoca em dia mais tarde. Muito usado ele, assim, eu ouvia muito, muito mesmo. Alright? And that's it. We are gonna wrap up this class, wrap up another phrasal verb. Então, eles estão aí por todo lugar. They are everywhere. You need to get used to it. Você precisa se acostumar a isso, porque realmente não vai conseguir entender, né, as pessoas falando, se não souber aí pelo menos os principais. E vai te faltar vocabulário, porque tem alguns aqui que você viu ali que, mas tem o verbo, né? Por exemplo, ali, call off, tem o verbo cancel que eu posso usar no mesmo lugar. Tem. Mas tem algumas coisas que realmente só com phrasal verb pra você falar aquilo. Então, faça esse esforço. Eles são até divertidos, eu diria, aí, de aprender. Eu falo muito que eu não gosto dessas listas de palavras, mas eu gosto dessas combinações. Você pega aí uma semana e você tá aprendendo sobre inglês para negócios. Então você procura os phrasal verbs mais usados aí no Business English. Eu tô aprendendo aqui um pouco mais sobre inglês para viajar, né? Então você pega os phrasal verbs que são mais usados nas viagens. Então faz esses grupos aí. E óbvio, sempre construindo os teus exemplos para que você possa lembrar deles quando precisar. Isso aí é uma dica valiosa que eu te dou. A música que eu tinha prometido aí por fim é a música da Dua Lipa, Don't Start Now. Don't Start Now. Se você ouvir essa música, você vai perceber que tem vários phrasal verbs aí. Pega a letra dela e escuta várias vezes, lê a letra e tenta encontrar os phrasal verbs aí da música dela. E deixa aqui nos comentários quais foram os phrasal verbs que você encontrou na música Don't Start Now. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Something like that. Thanks for being here with me today, and I will see you in our next class. See ya!